Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Adriana Garcia, sou jornalista, escritora, coach, principalmente cristã. E eu gostaria de fazer hoje algo diferente, que foi uma sugestão de alguém. Eu gostaria de dar o meu testemunho. Ontem, dia 21 de abril, eu fiz 27 anos que eu disse sim a Deus, né? Eu sempre lembro dessa data e vou explicar por quê. E alguém disse: eu gostaria muito de ouvir o seu testemunho. Então, eu vou dar hoje o meu testemunho de fé, né, de conversão e também de chamado, tá bom? Então, um pouquinho de paciência, eu vou tentar fazer isso em menos de 10 minutos. Bom, eu fui gerada numa circunstância um tanto quanto delicada, né? A minha mãe, ela engravidou quando tinha 14 anos, de uma forma que ninguém gostaria de engravidar. E dessa relação abusiva eu nasci. E fui criada pelos meus avós, porque ela não tinha a mínima condição naquele momento de me criar. Então eu fui criada pelos meus avós e a minha avó era cristã. E ela sempre cantava os hinos do cantor cristão para mim e me levava para a igreja. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu entendi a palavra da salvação em Jesus Cristo, pregada na igreja durante um culto de domingo à noite. E naquele momento eu levantei a minha mão e decidi entregar minha vida para Jesus, e foi isso que eu passei a fazer dali em diante. Não ignore a decisão de uma criança. Você só tem que acompanhá-la depois dessa decisão. E eu tive esse acompanhamento, graças a Deus. Quando eu tinha 11 anos, a minha avó, que eu considerava mãe, faleceu. E aí, no início da minha adolescência, eu vivi essa grande perda, fora as outras perdas que eu tinha por não ter sido criada pela minha mãe, por não ter conhecido meu pai. E eu tive que lidar com essa perda no momento mais difícil da minha vida, que foi na adolescência. Então eu fui criada por tios, né? Durante toda a minha. Depois desse período, eu sempre morava na casa de um tio, na casa de outro tio, e eu sentia uma grande necessidade de ter a minha família. E pedia muito que Deus me abençoasse, que eu tivesse um dia a minha família. Bom, aos 13 anos eu me batizei nas águas, e aos 16 anos, aos 15 anos eu fiz um curso muito importante na minha vida, que foi o curso de professor da APEC, aquele curso de 1 ano, da Aliança Pro Evangelização de Crianças. Me ajudou muito a crescer, né, na fé, no conhecimento da palavra, e logo com 15 anos eu já estava cuidando das crianças da igreja. Mas quando eu fiz 16 anos eu me mudei, morei em outro estado, com uma outra família, e lá eu parei de ir para a igreja. E fiquei apática espiritualmente. Não vou dizer que eu cometi grandes pecados, mas o grande pecado mesmo é ficar apático, porque o resto é só um pulo. Mas Deus, ele me poupou de muitas coisas. Nesse período eu vi muitas coisas, eu fui em muitos lugares, eu acompanhei pessoas em shows e tantas coisas ali na Bahia, no interior da Bahia, e eu fui me afastando de Deus. Mas o que mais me entristeceu foi que o irmão de uma grande amiga minha, naquela época, ele tinha 11 anos, e ele sofreu um acidente, caiu de um ônibus enferrujado e morreu instantaneamente pelo tétano. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu já tinha formação para evangelizar crianças e passei todo aquele ano com aquela família e não evangelizei aquela criança. E comecei a me sentir mal, porque eu não estava sendo quem eu deveria ser, porque eu não estava vivendo como eu deveria viver, como eu sabia que deveria viver. Então eu voltei, né, para a cidade onde eu fui criada, em São Luís do Maranhão, e comecei a morar com os tios meus que estavam morando naquela época no seminário Cristão Evangélico do Norte. E aí, quando eu tinha 16 anos ainda, eu fui numa. Não, 17. Eu fui num culto missionário que tinha todo dia 21 de abril no seminário, que era o dia do aniversário do seminário. E eu estava lá nesse culto, eu estava cheia de conflitos, eu estava muito. Enfim, o mundo, né, já tinha me cativado de várias maneiras, eu achava que eu era incapaz, eu achava que Deus não poderia me querer na obra dele, eu achava que tinha outras pessoas melhores. E naquele culto,
pastor Antonilson Dias estava pregando e estava fazendo um convite àquelas pessoas que quisessem dedicar a sua vida ao chamado de Deus, realmente a pregar a palavra de Deus, a se preparar para ser um mensageiro. E naquele momento, eu tinha acho que 16 ainda anos, eu fui, levantei a mão, fui lá na frente, com muito, foi uma batalha espiritual enorme naquela noite, mas em seguida eu já estava matriculada no seminário com 17 anos, na época não podia, eu acho que até hoje não pode. O meu tio, que era pastor, ele teve que assinar uma responsabilidade, porque eu era menor de idade. Então eu fui para o seminário muito cedo e fiz 3 anos de educação cristã. E no último ano, uma missionária perguntou se eu não gostaria. Ela me achava muito capaz e disse: Você não gostaria de fazer um curso superior? Eu disse: Eu gostaria de fazer, ou psicologia ou jornalismo. E ela pagou um cursinho para mim, então eu estudava de manhã no seminário e à noite eu ia para o cursinho. E fiz vestibular para jornalismo, passei na Universidade Federal do Maranhão. Então eu saí do seminário e imediatamente eu já estava, praticamente um ano eu tive que cursar os dois. E comecei a fazer e terminei o curso de jornalismo. Com 21 anos eu casei, tive 2 filhas, hoje uma tem 21 anos e outra tem 17. E eu me casei e foi aí que surgiram os piores conflitos, as piores dores, os piores desafios, enfim, foi muito difícil. Foi um casamento muito difícil que durou 14 anos, que eu não vou entrar em detalhes, mas eu posso dizer que eu fui transformada, né? Deus, ele me... Não existe lugar mais propício para a gente chegar aos pés do Senhor e clamar ao Senhor, como quando um casamento ele é complicado, né? Difícil. E por causa dos meus problemas, os meus conflitos anteriores, né, da minha origem, juntou com os conflitos do casamento, eu comecei a me envolver muito com ministérios que envolviam relacionamento, restauração. Eu participei muitos anos do REVê, que é Restaurando Vidas e Equipando Restauradores. Nessa época eu já comecei a buscar ajuda para mim e também oferecer essa ajuda para outras pessoas. Eu também fiz a EIFOL, que é a Escola de Formação de Libertadores da Jocum, com o pastor Cote. Eu fiz tudo que eu poderia ter feito, né? Eu fiz ECC, eu fiz Casados para Sempre, fiz Aliança, participei de vários cursos de liderança, fui líder de vários tipos de grupos, como o Grupo Crown, que é de finanças, enfim. Eu, mesmo com todos os meus problemas, eu não esqueci do meu chamado e eu estava sempre atenta em cumprir esse chamado de evangelizar, de ajudar pessoas. E em 2006, algo muito importante aconteceu na minha vida. Eu restaurei o meu relacionamento com a minha mãe, que eu não tinha. Deus, ele foi me tratando, e nesse ano de 2006 eu pude fazer isso. E desse ano em diante eu pude ter um relacionamento com ela. E isso mudou muito a minha vida também. Em 2012, depois de 14 anos de casada, eu sofri o divórcio. Foi um divórcio muito traumático. As pessoas que convivem comigo mais próximos sabem do que eu estou falando. E eu achava que eu era indigna, eu achava que meu ministério ali tinha acabado, que eu não teria como falar de fé para as pessoas, como eu falar de família para as pessoas. Eu achava que eu seria realmente descartada, que o meu chamado tinha acabado. Eu acho que esse foi o maior conflito depois que eu me divorciei. Como eu vou poder voltar a servir a Deus? Eu achava que eu já estava imprestável por causa dessa experiência. E alguns anos, 1 ano e meio, 2 anos depois, eu não esperava, não estava nos meus planos casar novamente. E Deus me deu a oportunidade de refazer essa área da minha vida. Eu pude reencontrar, né, o meu hoje atual esposo. Ele se formou junto comigo no seminário há muitos anos atrás e ele estava divorciado, morava no Canadá. E nós nos casamos e começamos um ministério para ajudar pessoas divorciadas, que é o Levando Esperança aos Divorciados. Em 2016, Deus me deu a oportunidade de escrever o meu primeiro livro, que é 40 Dias para Mudar a Mim Mesma, que tem abençoado muitas pessoas.
E em 2019 eu escrevi e publiquei o meu segundo livro, Erros e Acertos de 40 Mulheres da Bíblia. Eu acho que é um pouco, muito, não tem como, cada item que eu falei daria um livro para vocês, mas essa sou eu, Adriana Garcia Silva dos Santos, e que o que eu mais quero é continuar cumprindo esse chamado cada vez mais, é ajudar pessoas, é poder dizer para essas pessoas que elas são aquilo que Deus diz que elas podem viver aquilo que Deus quer que elas vivam, e que não importam as circunstâncias que a vida ou que ela mesma, né, procurou, porque muitas vezes são as escolhas que nós fazemos, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com as nossas escolhas, ele não nos obriga a nada e muitas vezes a gente não ouve o seu conselho na hora que a gente deveria ouvir. E mesmo que as coisas desmoronem, mesmo que a gente passe por circunstâncias difíceis, eu posso dizer a você que a salvação em Cristo Jesus é o que eu mais tenho de mais precioso e é algo tão bom. É algo sem o qual eu não estaria viva hoje, eu tenho certeza disso, pelos dramas que eu vivi, pelas dificuldades que eu enfrentei. Eu tinha tudo para ser depressiva, eu tinha tudo para ser suicida, e eu estou aqui viva para testemunhar o amor de Deus e dizer que Ele também ama você, Ele também tem um plano para a sua vida. Não importa como você nasceu, não importa como você viveu, não importa o que aconteceu com você, não importa o que fizeram com você, Deus continua tendo um plano maravilhoso para a sua vida. Jesus Cristo é tudo que você precisa. Jesus Cristo tem sido suficiente para mim. Jesus Cristo tem me feito viver cada perda e olhando essas perdas, atrás delas tem um ganho maior do que a perda. Então Deus, ele tem sido muito bom para comigo. E eu estou compartilhando esse testemunho porque alguém me pediu. Esse é o meu testemunho de conversão, o meu testemunho também de chamado. E esse vídeo faz parte, né? Esse e todos os vídeos que eu publico neste canal fazem parte desse chamado. Muito obrigada por estar comigo e se esse vídeo lhe abençoou, compartilhe com outras pessoas. Até a próxima oportunidade. Obrigada.